amor achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Desta cruz desejo aqui sempre recordar-me, dela sombra Salvador queira me abrigar. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, do teu até a pátria ver, santa além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Cada momento andando na presença de Jesus, a cada momento andando na presença de Jesus, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A cada momento andando na presença de Jesus, a cada momento andando na presença de Jesus, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim, me
esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te meu jeito. Enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amor, pois aquela cruz me entregou por mim. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te meu Jesus. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te meu Jesus. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto que é a profundidade nos relacionamentos. Pensando na perspectiva em que nós estamos vivendo, né, nesse momento difícil e até caótico da sociedade brasileira, como nós podemos ainda ter profundidade nos nossos relacionamentos, como nós podemos ter profundidade com os nossos amigos, com as nossas famílias, como nesse momento tão difícil o nosso coração pode ser aquecido dentro dos relacionamentos interpessoais, o relacionamento com Deus. Então hoje nós queremos conversar um pouquinho sobre essa ideia da profundidade nos relacionamentos. E para isso eu quero que você abra sua Bíblia em João, no capítulo 8, nós leremos do primeiro versículo até o versículo 11. João 8, abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Pode ser pelo celular, pela sua Bíblia física, mas leia comigo esse texto tão rico em relação à profundidade nos relacionamentos. Eu vou ler na versão A Mensagem, é uma versão bem diferente da que a gente está acostumado, porém ela traz uma riqueza de linguagem muito interessante para esse texto. O texto diz assim: Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras, mas logo voltou para o templo. O mundaréu de gente estava à sua volta, e ele se assentava e começava a ensiná-los. Os mestres religiosos e os fariseus apareceram com uma mulher que fora apanhada em adultério.
Eles a puseram à vista de todos e disseram: Mestre, esta mulher é adúltera, foi apanhada em flagrante. Moisés, na lei, ordena o apedrejamento de quem comete esse crime. O que o Senhor diz? Eles tentavam apanhá-lo numa armadilha. Queriam induzi-lo a dizer algo incriminador que pudessem depois usar contra ele. Jesus limitou-se a ficar escrevendo com o dedo na terra, mas eles não desistiram. Por fim, ele se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Encurvando-se novamente, continuou a escrever na terra. Ouvindo isso, eles começaram a deixar o local, um após o outro. A começar pelos mais velhos, a mulher foi deixada ali. Jesus levantou-se e perguntou: Mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor, foi a resposta. Nem eu, disse Jesus, siga seus caminhos, mas de agora em diante não volte a pecar. Logo nesse início de texto, logo nessa história, nós podemos compreender pelo menos 3 aspectos de Jesus com a história desta mulher. O primeiro é que Jesus passava por todos os lugares. Ele passa por vilarejos, ele passa por cidades, ele passa por grandes civilizações, ele passa por caminhos, ele passa por estradas e ele passa, nesse momento, pelo tempo. Outra coisa interessante é que Jesus tem uma grande compaixão pelos aflitos. Acompanhe comigo a história. Ele está sentado ensinando pessoas. Logo em seguida, um grupo de religiosos chega com essa mulher para a acusação. E Jesus se sente com compaixão das pessoas aflitas. E o terceiro aspecto nessa parte introdutória é que Jesus ele chama para o trabalho num aspecto muito de exemplo. Jesus ele não faz as pessoas fazerem algo, mas através da sua atitude as pessoas olham para Jesus e falam: esse é o exemplo do grande mestre. E trazendo para a ideia da profundidade no relacionamento, eu quero trabalhar com vocês hoje, bem rapidamente, 2 personagens. 2 personagens que quando nós olhamos para esse texto, saltam os olhos. O primeiro são os religiosos cheios de ódio. O religioso cheio de ódio. E a primeira pergunta que já vem ao meu coração e vem talvez no seu coração é: será que nós somos os religiosos cheios de ódio? Olhe para dentro de você. Quais coisas você odeia? Olhe para dentro do seu coração. Quais pessoas você tem odiado? Quais posturas você tem odiado? Será que hoje nós não somos um religioso cheio de ódio? Olhe comigo no texto novamente. O texto vai continuar. Ele diz assim: Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras, mas logo voltou para o templo. E nesse templo há um mundaréu de gente que estava na sua volta. E ele se assentava e começava a ensiná-los. Mas logo em seguida, os mestres religiosos e os fariseus, aqueles que detinham a lei, os religiosos da época, apareceram com uma mulher que fora apanhada em adultério. É interessante olhar para esse texto e perceber um caráter diferente para esse momento, né? Naquele momento, naquele contexto de Jesus, é interessante que o templo é o lugar de julgamento. Já parou para pensar, olhando para esse texto e para diversos outros textos? O templo
é o lugar de julgamento. Eu quero que você traga para os nossos dias. Será que a igreja não se tornou também conhecida como lugar de julgamento? Será que a nossa postura não tem sido uma postura de juiz? Logo nesse texto, nós temos ali o mestre religioso, os fariseus, trazendo essa mulher para o templo, para o julgamento, para mostrar se ela estava errada ou correta em relação a esse pecado. Somos rápidos em julgar, né, queridos? Nós somos rápidos. Esses homens mostram a rapidez de pegar a mulher no ato de adultério e trazer. Outra coisa que a gente pode até pensar aqui é: cadê o homem? Cadê a outra parte? Alguns comentaristas dizem que ou ele fugiu muito rápido, ou, como era uma sociedade muito machista, colocando a mulher sempre por baixo, eles esconderam a outra parte, que era a parte do homem. Mas o texto continua, acompanha comigo, eles dizem assim: eles a puseram à vista de todos, os fariseus e os mestres da lei, colocaram a mulher na vista de todos. E logo já disseram: mestre, esta mulher é adúltera, foi apanhada em flagrante. A lei de Moisés ordena o apedrejamento de quem comete esse crime. E o Senhor, que diz? O que tu dizes? Sensacional, porque muitas vezes nós também invocamos a lei para basear as nossas posições. E aqui é interessante que esse grupo olha e fala assim: Jesus, Moisés trouxe essa lei, mas e o Senhor? O que o Senhor pode dizer para a gente hoje? Qual é a postura de Cristo para a gente hoje? Muitas vezes nós não buscamos aquilo que Cristo tem para dizer para o nosso coração, aquilo que Jesus tem para dizer para o nosso coração. As nossas leis, as nossas posições, muitas vezes estão acima daquilo que Cristo pode dizer. Mas o texto continua mostrando esse caráter desse personagem, né? Os religiosos, o grupo religioso. Não se esqueça que nós estamos falando desse grupo religioso. O texto vai continuar, ele diz assim: eles tentavam apanhá-lo numa armadilha, queriam induzi-lo a dizer algo incriminador, que pudessem depois usar contra ele. Jesus limitou-se a ficar escrevendo com o dedo na terra, mas eles não desistiram. O foco desse texto, a grande armadilha que os mestres, os estudiosos estavam propondo aqui, era pegar Jesus no erro. Eles estavam usando a lei, eles estavam usando a própria escritura para pegar Jesus no erro. E Jesus é fantástico, Jesus nos ensina a responder o ódio que vem de forma silenciosa. Jesus nos ensina um espírito brando. O texto vai dizer que ele limitou-se a ficar escrevendo com o dedo na terra. Eu fico imaginando Jesus abaixado, próximo da mulher. Jesus se acomoda ao lado da mulher e começa a escrever no chão. Mas o povo não desistia. O povo cutucava, mostrava quem eles eram. Eles eram religiosos, cheios de ódio. É interessante, né? Porque para a gente aprender sobre um relacionamento profundo com Deus, profundo com Jesus, nós temos que entender que nós não podemos usar pessoas. Os religiosos aqui, cheios de ódio, usam pessoas para chegar aos seus objetivos. Esses religiosos estão cheios de ódio, mostrando a própria identidade. E agora fica de aplicação para o nosso coração. Será que nós também não teríamos a mesma postura? Olhe para dentro de você.
Quais coisas você odeia? E talvez um teste aqui seria legal para você fazer na sua casa, junto com a sua família, para você ver se você é uma pessoa cheia de ódio, para você talvez ver se você é um religioso cheio de ódio. Pensa comigo, são 10 situações que eu quero que você pense com a sua família nesse exato momento. 10 situações que eu quero que você vote de 0 a 10 o grau do seu ódio. Primeira situação, vote junto comigo. Descobrir uma traição. Se você descobrisse uma traição da sua esposa, do seu esposo, de um amigo, dos amigos, de um grupo familiar, de filhos, no seu trabalho, qual seria o grau de ódio que você teria? De 0 a 10, pode colocar aí 2, 5, 8, 10, um grande ódio assumiria o seu corpo, o seu pensamento. Segunda situação que eu percebo, que eu posso colocar aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre o ódio hoje em dia, é não fazer do seu jeito. Talvez as pessoas não querem fazer do seu jeito. Qual é o grau de ódio que você teria? Quando a situação foge do seu controle, não está saindo do seu jeito, você está sendo contrariado, qual o grau de ódio você colocaria? Terceira situação, julgamento equivocado, as pessoas afirmando de você algo que você não é. Já parou para pensar nisso? 0 a 10, coloque aí. Quarta situação, contato com pessoas orgulhosas. Puxa vida, Diego, eu não consigo viver perto de pessoas orgulhosas. Não dá para mim. Não tem como. Quinta situação, injustiças. Talvez sociais, injustiças na saúde, no período que nós estamos vivendo. 0 a 10, rapidamente. Sexta situação, quando pecamos, um ódio próprio, ou quando outras pessoas pecam contra você. Qual é o nível do seu ódio? Pessoas atrasadas, essa talvez seja o top 3 aqui dessas 10 situações. Quando pessoas se atrasam, falta de compromisso, qual é o seu ódio? Ser frustrado, oitava situação, esperar algo de alguém e não ser atendido. Talvez isso te deixe cheio de ódio. Nona situação, falsidade de pessoas próximas. Uma falsidade tremenda, onde isso te machuca e o ódio vem no seu coração. E por fim, última situação, indiretas, brincadeiras de mau gosto. Eu não sei você, mas eu quero que você contabilize com a sua família agora. Olhe para o seu filho, para o seu esposo, para quem estiver dentro da sua casa. E faça aí um resumo. Você é uma pessoa cheia de ódio? Uma pergunta talvez até melhor. Você é um religioso cheio de ódio? Esse é o primeiro personagem que nós vemos nessa passagem. E a gente precisa repensar naquilo que a gente está fazendo. O segundo personagem é que existe um Cristo cheio de graça. Ao mesmo tempo que eu vejo o personagem, o grupo, o fariseu, o mestre da lei, esse personagem cheio de ódio, raivoso, que quer briga, que quer mostrar um julgamento, que quer atacar a pedra, eu também olho para outro personagem nesse texto, um Cristo cheio de graça. Esse Cristo cheio de graça é demonstrado logo no fim do texto, que diz assim: por fim, Cristo, ele se levantou e disse: quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Ele, encurvando-se novamente, continuou a escrever na terra. Jesus responde os fariseus, Jesus responde os mestres, Jesus responde o nosso coração religioso, cheio de mágoa, de ódio, tirando o peso da mulher.
ele tem uma resposta tão sensacional que ele tira o peso do pecado da mulher. Ele tira o foco. Ao mesmo tempo que logo no final, a gente vai ver um pouco mais para frente, que Jesus ele não passa panos quentes no pecado dessa mulher, mas ele trata de uma forma diferente. Ele trata de uma forma diferente do que o outro personagem estava querendo tratar. Isso é interessante. Isso é ter um relacionamento profundo com pessoas, com Jesus. Esse relacionamento profundo envolve perguntas interessantes e intencionais. É isso que Jesus está mostrando. Ele não responde com ódio, que muitas vezes nós responderíamos. Jesus responde de forma amorosa. Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Ele traz uma resposta para os fariseus. E ele também traz uma resposta para aquela mulher sofrida naquele momento. Para aquela mulher que está em pecado e que será tratado esse pecado logo no fim do texto. O texto vai continuar e ele diz assim, por fim, ele se levantou e disse: quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E logo, encurvando-se novamente, continuou a escrever na terra. É interessante que relacionamentos profundos envolvem perguntas interessantes e intencionais. É isso que Jesus está mostrando aqui. Quando Jesus vai falar, ele demonstra perguntas interessantes, ele demonstra perguntas intencionais. E o texto vai continuar. Ele vai dizer assim: ouvindo isso, eles começaram a deixar o local. Aqueles mestres, os fariseus, os sábios, um após o outro, a começar pelos mais velhos, os mais sábios, a mulher foi deixada ali. Jesus levantou-se e perguntou: mulher, onde eles estão? Onde estão os seus acusadores? Ninguém condenou você? A consciência pesa daqueles que estavam ali. A consciência pesa dos religiosos. Pois Jesus faz uma pergunta direta ao coração deles. E o que é muito interessante nesse texto também é que você pode perceber que logo lá no início nós temos o grupo de religiosos, dos fariseus, dos mestres cheios de ódio, demonstrando ódio sobre aquela mulher e tendo a identidade como uma mulher adúltera, uma adúltera. Jesus, pelo contrário, ele fala dessa mulher, ele usa o termo de mulher, demonstrando respeito. É uma forma respeitosa de Jesus. Ele não vai dizer adúltera. E o texto vai continuar. A mulher responde: ninguém, Senhor, ninguém está aqui para me condenar. Foi esta a resposta. Jesus continua: nem eu. Siga o seu caminho, mas de agora em diante não volte a pecar. Somente agora Jesus diz: vá e não volte a pecar. Nós, como igreja brasileira, nós invertemos o processo. Nós muitas vezes somos esses religiosos cheios de ódio. Nós vamos tratar o pecado de pessoas apontando, julgando, trazendo o peso da doutrina, trazendo o peso da religião. E só agora Jesus trata esse pecado dessa mulher. Ele vem tratando, mas só agora ele vai trazer a ideia do pecado. Só agora, no fim, ele vai falar: siga o seu caminho, mas de agora em diante, não volte a pecar. É assim que nós começamos relacionamentos profundos, trazendo amor, trazendo um Cristo cheio de graça. Nós não vamos conseguir ter relacionamentos profundos com pessoas, com Jesus, com Deus Pai, apontando erros de pessoas, julgando, trazendo condenação, sendo religioso, sendo cheio de ódio. Não é assim. Um relacionamento profundo com pessoas, com Cristo, está baseado no amor de Jesus, na graça.
demonstrando graça. Logo nisso ele vai falar, nem eu te condeno, nem o próprio Jesus. Jesus não trata pessoas pecadoras, intitulando elas como o pecado delas. Jesus trata pessoas com amor e graça. Nós que somos assim, nós que somos cheios de nós mesmos, tratamos as pessoas com os seus pecados, olhamos, aquele é o mentiroso, aquela é a fofoqueira, aquele é o adúltero, aquele é o enganador. Jesus vê, aquele é aquela pessoa que precisa de Cristo, aquele é aquela pessoa que precisa do perdão, aquele é aquela pessoa que precisa do amor de Deus. É assim que nós vemos então um Cristo, outro personagem, cheio de graça. Um relacionamento profundo com Deus está baseado numa graça, num perdão derramada sobre a vida da outra pessoa. Há tantas pessoas, queridos, que estão sozinhas, abandonadas, condenadas por toda a sociedade, arrastadas pelos seus erros. Sabe qual é o papel nosso como cristão hoje? É sermos esse personagem. É sermos Cristo na vida dessas pessoas, na vida das pessoas que estão aflitas, sobrecarregadas. Jesus vai dizer, eu não vou te condenar, eu vou te oferecer perdão. Eu vou te oferecer perdão. Vá e mude de vida. Vá e mude de vida. Nós somos chamados para esse relacionamento profundo com pessoas, que derrama a graça, que derrama o amor de Cristo Jesus. Eu quero pedir para que você agora baixe a sua cabeça, junto com a sua família, junto com quem está na sua casa, nessa quarentena, nesse momento tão difícil do nosso país. Eu quero que você baixe a sua cabeça nesse momento, nós vamos orar. Eu quero que você identifique qual personagem você é. Será que o seu coração está mais para um religioso cheio de ódio? Ou será que o seu coração está mais para um coração de Cristo, cheio de graça? Feche os seus olhos. Nós teremos um momento de oração agora. Pai, eu te peço para que o Senhor venha de forma poderosa sobre cada lar que está ouvindo essa mensagem. Eu te peço, Deus, para que, se existe alguma pessoa nesse exato momento com um coração cheio de ódio, cheio de religiosidade, cheia de julgamento, de condenação, de peso, Pai. Que o Senhor entre poderosamente nessa vida, Pai. Que o Senhor derrame a Tua graça, o Teu perdão, o Teu amor. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti para que o personagem Jesus venha até o nosso coração, Deus. Para que possamos ser esse Cristo que derrama a graça sobre as pessoas, que derrama relacionamento profundo sobre as pessoas, ó Pai. Deus, eu te peço, Pai, derrama a Tua graça sobre a igreja brasileira, derrama a Tua graça sobre a nação brasileira, Deus, que está sofrendo nessa situação, que muitas vezes os relacionamentos estão sendo abalados, ó Pai. Deus, que o relacionamento das famílias sejam baseados no amor, no perdão e na graça, no recomeço em Ti, Deus. Pai, eu te peço e te clamo, em nome de Cristo, nos ajude a sermos pessoas melhores, que traga um coração terno, um coração amável, que traga o perdão e a conciliação em Cristo Jesus. Essa oração nós entregamos a Ti, pois não temos nada a não ser um coração carente de Ti. Nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe esse momento. Lembre-se, nós precisamos cada vez mais de um Cristo cheio de graça. Pois aí sim, nós teremos relacionamentos profundos, relacionamentos que apontam o caráter de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.
Estamos no feriado de Páscoa, uma data central para a nossa fé, e aonde você tem uma notícia fundamental para todos nós. Cristo morreu e ressuscitou. Ele está vivo. Eu queria lembrar aqui de uma palavra de Jesus aos discípulos, preparando os discípulos para tudo o que ia acontecer. Ele diz no capítulo 14 de João: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. A ressurreição de Cristo é isso para nós. É a vida, é a presença dele no nosso coração, é a certeza que não estamos órfãos, nós temos um Pai Celestial, que nós podemos orar em nome dele, e ele socorre os seus filhos. E mais ainda, essa vida de Jesus, que vem pela ressurreição, se manifesta no nosso coração e nos traz vida em abundância. Que Deus abençoe grandemente a sua família nessa Páscoa. E que esse Jesus vivo sustente, fortaleça e preencha a sua vida com a paz dele, com a graça dele, com o poder dele. Que Deus te abençoe. Uma boa Páscoa com você, para você e para sua família, com Jesus que está vivo, habitando no nosso coração e no meio da nossa família, da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos. Amém. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, de palavras, reina hoje, não apenas de palavras, reina hoje.